Os primeiros anos de vida são decisivos para o desenvolvimento físico, motor e cognitivo de uma criança. Pequenos estímulos no momento certo podem fazer uma enorme diferença no futuro. Mas você sabia que o fisioterapeuta desempenha um papel fundamental nesse processo, ajudando a prevenir atrasos e promovendo um crescimento saudável desde os primeiros meses de vida? No programa de hoje vamos entender o que é a estimulação precoce, quando ela é necessária e como a atuação fisioterapêutica pode transformar o desenvolvimento infantil. Informação, orientação e cuidados para garantir que nossas crianças tenham o melhor começo possível. É assim que nós começamos o programa de hoje, aqui pela TV Verde Vale, TV Café com Leite e também pela TV Cariri, além das nossas plataformas digitais no YouTube e no Facebook. É assim que nós começamos o programa conversando hoje com a fisioterapeuta doutora Maria Zilda Pimentel, falando sobre estimulação precoce, o fisioterapeuta visual como coadjuvante no desenvolvimento infantil. Doutora Maria Zilda, primeiro, muito obrigado por você aceitar vir tomar um cafezinho comigo aqui mais uma vez, já fazia muito tempo, né? É uma alegria recebê-la, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, Leite, é sempre bom poder participar, né? E levar a informação, pouco que a gente souber, mas levar um pouquinho, né? Pouco que a gente souber e quantas pessoas de nada sabem, né? De nada sabem. Inclusive nós. Inclusive nós, né? Eu sempre digo aqui no programa que todos os temas as pessoas me perguntam, Leite, que tema eu devo levar ao programa? Eu digo, todos os temas são interessantes. Nós somos carentes de informação. As pessoas de nada sabem, de um modo geral. Quando eu digo as pessoas, eu me incluo. Todos os temas eu tenho um público. Isso é muito interessante, né? De nada nós sabemos, nós precisamos saber de tudo um pouco. E quão gratificante é quando alguém me procura para dizer que assistiu o programa A, B ou C. Com certeza. Tomou alguma iniciativa. Isso é um ato precoce até, né? E o que esse trabalho de levar informação, além do lado humano, é o lado, de certa forma, voluntário também. Sim. É o lado humano, é o lado de caridade, porque o que a população precisa hoje é disso, é da informação. E principalmente a informação vinda da gente, da pessoa daqui, da terra, né? Então isso é muito importante. Eu acho tão legal, sabe? Eu gosto tanto das pessoas daqui, dos temas que nós temos. Todos os temas e todos os assuntos e todos os profissionais que nós temos aqui. É só sair procurando que a gente encontra. Né? Eu gravo com alguém de fora e com um tema diferente quando eu não encontro aqui. Mas é muito difícil. Eu gosto do povo do Cariri. Do Cariri, do Di, né? Do Di, nós somos Di, daqui, nosso da terrinha, né? E nós vamos falar sobre esse tema, doutora, que é essa questão da estimulação precoce. Precoce é um termo que ele me retrata mais ou menos assim, uma coisa que vem muito cedo ou antes do tempo. A senhora me corrija, né? No quesito, a fisioterapia infantil, né, e voltada nessa questão da questão visual, porque a estimulação precoce, ela envolve todo um processo fisioterapêutico, né? Isso. É interessante que você fala precoce, mas na verdade a gente começa essa estimulação precoce quando a criança já apresenta muitas vezes um retardo, né? E o precoce trabalhar com uma criança quando nasce é um natural do dia a dia, da família, dos pais, da estimulação de ambiente, do dia a dia dessa criança. Agora, quando essa criança ela não atinge o que a gente chama os marcos motores do desenvolvimento, aí ela entra no processo de tratamento por estimulação precoce, que a gente vai facilitar, para que essa criança chegue a esses marcos motores. Então, isso tem a ver... Mas não tem aquela questão de falar assim, é o tempo dele, deixa aquilo, até para falar, para se animar, para andar, para isso, né? Mas até isso, Leite, a gente tem um parâmetro para a gente se policiar dentro disso daí. Que, por exemplo, quando acontece de uma criança aos 4 anos, ela não anda,
aos 2 ou 3 errado. não anda, então não é o tempo dela. Então a gente tem, hoje na ciência, na saúde, ela tem várias tabelas para acompanhar esse desenvolvimento da criança. Certo. Né? E que a gente chama de desenvolvimento dos marcos motores. Então a gente precisa acompanhar. É tanto que hoje, se você for olhar nos livrinhos que quando a mãe ganha neném, no posto de saúde ou no hospital, elas recebem, já vem a escalazinha de marcos motores que aquela mãe, naturalmente, ela vai acompanhar em casa. Sim. Agora, quando a criança não está atingindo, está muito atrasada, aí não. Ela precisa passar pela mão da físio no sentido da estimulação precoce. O nosso tema é voltado mais para a linha da fisioterapia visual. Isso. Mas quando nós tratamos do precoce, nós voltamos para a fisioterapia no termos gerais, né? No termo geral. Agora, sim, como eu trabalhei muito tempo com a neuropediatria, né? Quando eu terminei a faculdade, voltei para o Juazeiro, então eu fiquei muito tempo na neuropediatria, nas APAES, né? Em Fortaleza, aqui. E aí, a minha área era essa, voltado para essa. Só que a gente precisa entender que a estimulação precoce, ela não é só motora. Porque uma criança, quando ela começa a andar, o desenvolvimento dela, ela precisa ver, ela precisa ouvir, ela precisa enxergar, ela precisa ter tato, né? Olfato, enfim. Ela precisa de todos os órgãos do sentido. E aí, o que acontece? Eu comecei, além disso, indo mais para a parte da visão. Por quê? Pela importância que a visão tem dentro do processo de desenvolvimento da criança. A gente diz que é uma fase ouro, porque a criança ela tem mobilidade a partir do momento que ela está enxergando. Só que nós temos, Leite, qual é a preocupação, não só do nosso país, mas do mundo, com a questão da deficiência, os déficits visuais que tem aí. Né, que estão surgindo, que já tem e estão piorando. Então, piorando? Estão piorando com o uso das telas exageradamente, com algumas doenças que a gente diz. Antigamente, o paciente que tinha catarata ou glaucoma era mais... Assim, perdido, né? Perdido e era mais adulto, idoso. Hoje não. Hoje nós temos as crianças nascendo com isso. Nós temos jovens com isso. Nascendo. Nós somos exemplo, eu e Fernando somos exemplo de pais de uma criança que nasceu com uma catarata congênita. E assim, há 25 anos atrás, a nossa luta, né, buscando o tratamento, buscando onde resolver o problema do nosso filho. E aqui no Ceará, realmente ainda era engatinhando. Nós morávamos em Fortaleza. Então, durante todo esse processo, o meu lado para a questão visual se acentuou mais ainda quando eu tive dentro de casa, um filho precisando da reabilitação, da estimulação, que a gente fala da habilitação visual. Então, você começa a ver o quanto é importante. Ou seja, se a criança não enxerga, ela não vê o objeto, ela não vê o brinquedo, ela não vai para lá, ela não vai explorar o ambiente, né? Então, a gente tem que estar nesse compasso da estimulação precoce, ela entra, a precoce motora, associando com todos os órgãos do sentido. Pois é, e a visual, ela nos proporciona os demais sentidos, digamos assim, sim, né? Sim, com certeza. Eu estou enxergando, eu estou vendo aquilo dali, então eu posso caminhar, eu posso tocar, eu posso... Isso. Né? E quando a gente fala dos olhos, os olhos é a janela que dá para a gente o contato com o meio ambiente, né? Então, 85% de tudo que você vê está no meio externo. E se você não vê? Mas me diga uma coisa, você falou algo interessante, em detrimento das telas. Então, isso vem acontecendo com mais frequência? Ou seja, nós temos mais crianças com problemas de visão, digamos assim? Sim, o que a gente vem encontrando hoje é o caso, a miopia, que é uma alteração, né, do visual, e ela vem se acentuando muito, muito nas crianças, nos jovens, em todo mundo. É tanto que acho que o último congresso que eu estive, se falou numa população com altas miopias. Então, se a gente não cuidar disso, a miopia ela vai se acentuar cada vez mais. Nós temos políticas públicas preventivas, não?
Pois é, algumas sim, outras não efetivamente, né? Mas existem algumas na identificação. Por exemplo, começa o teste do olhinho para identificar alguma alteração e tentar começar com isso. Algumas que tem até nas escolas, que tentar ver a questão da acuidade visual, as alterações, as ametropias, que possa ter algumas outras patologias. E alguma campanha aqui e acolá solta. Não é? Mas essa intensificação, eu desconheço. Pode até haver, mas eu desconheço. Precisa, né? Eu acho que mesmo que não tenha políticas públicas, mas que a população se habilite a procurar, a buscar, a se promover, a promover, muitas vezes, políticas, digamos assim, privadas, que não espere acontecer, isso. Não espere ser pública, né? Até atos como esse, para a gente falar sobre o assunto. Quantas crianças, quantas mamães ou papais nesse momento nos veem e têm seus filhos com algum problema, né? É interessante, Leite, que quando o pai ou a mãe, a criança nasce, a primeira coisa que eles olham, que eles veem, é se estão os dedinhos, né? A orelha, os olhinhos estão lá, a boca, se está tudo no lugar. Está tudo no lugar, muito bem. Só que a criança, quando ela nasce, aqueles olhos que estão ali, eles não enxergam. Eles vão enxergar vultos. Com o tempo vai acontecendo esse amadurecimento visual, neurológico, e então a criança, o dia a dia dela, né, o ambiente, ela começa a enxergar. Então é o estímulo natural. Isso, naturalmente. Só que o que acontece? Os pais... a criança, quando ela nasce, ela não sabe, se um olhinho está enxergando, ela não sabe que o outro também tem que enxergar igual. Ela está vendo o mundo, certo? Então, os pais estão vendo os dois olhos ali e está tudo bem. Então, quando chega que começa a apresentar algum desvio, é um sinal de alerta. Então, aí é que vão buscar a ajuda, não é? Às vezes, isso acontece na escola. A professora que sinaliza. Mas aí a gente já vê a dificuldade para conseguir uma avaliação oftalmológica, essa coisa toda vai deixando. O menino está andando, está correndo, está brincando, está falando, está ouvindo, está enxergando, então deixa. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que quando chega no oftalmologista que ele vai olhar, a criança tem uma perca visual muito grande. Já passou. Né? Que a gente chama de uma ambliopia, às vezes ambliopia severa. Então, assim, aquele olho não está funcionando. Aquele teste do olhinho, ele ajuda a descobrir algo de forma precoce? Ajuda. Ele ajuda porque quando a criança está na maternidade, que o médico, ele vai lá e faz uma fundoscopia, olha o olhinho dessa criança, ele vai identificar se os meios do olho estão transparentes. Né? Então, se está tudo transparente, está tudo direitinho, ele sinaliza para a mãe. Mas esse teste não substitui a primeira avaliação oftalmológica, que deve ser mais ou menos pelos 6 meses, se não tiver nenhum problema. Com 6 meses. Então, assim, se a criança tem algum problema, vai antes. Claro, é essencial ir antes, como foi o nosso caso, né? O meu caso. Mas se não, a primeira avaliação aos 6 meses. Por quê? Porque o médico vai fazer os testes, vai olhar tudo direitinho, até 1 ano. E vai ver que está funcionando. Tem um profissional nessa área infantil? Tem. Pediátrico? Tem. O ideal, é engraçado que a gente fala médico de adulto com adulto, criança com criança, né? Mas a gente tem muitos médicos bons aqui. Agora, nós temos a oftalmopediatria. Aqui. Então, assim... Aqui tem? Aqui tem. Nós temos médicos especializados para atender criança, porque não é todo médico, né, que tem o dom, eu digo assim, o dom para atender a criança, porque nem sempre consegue, nem sempre colabora, é cooperativa com o exame. Mas nós temos excelentes profissionais, inclusive estrabólogas, que é um nome até estranho, né? Mas são médicas que atendem, são especialistas só em estrabismo. Que é o desvio do olho. Desvio do olho, né? Antigamente é para fora, hoje a gente tem aqui. Em Juazeiro tem tudo. No Cariri tem de tudo, né? Tem tudo. Eu acho legal isso, eu acho interessante, eu acho rico, eu acho importante, né? Esses profissionais aqui na nossa região. Eu fiz uma cirurgia cardíaca, eu coloquei uma válvula. E em alguns momentos eu recebi sugestões de alguns amigos. Falei, tu vai para São Paulo, lá é melhor. Lá eu digo, olha, eu vou para São Paulo, eu morro.
Ou, se eu escapar, vão me colocar num apartamento, eu vou passar 15 dias preso numa gaiola lá no apartamento, sozinho, eu não posso falar com ninguém, não posso sair, não posso andar, não posso nada. Para daqui a 15, 20 dias ele me liberar, talvez, ou não. Ou, se eu morrer, ele me coloca numa caixa e despacha, entrega essa porcaria lá pro Cariri, enterra lá. E aqui eu conheço os médicos, são bons profissionais, o hospital é excelente. Por que eu vou para lá? E eu fui e fiz no Hospital do Coração de Barbalha, referencio, falo no nome do médico, doutor Samuel, sabe, que me acompanhou rigorosamente. Teve um dia que eu recebi 14 médicos me visitaram nesse dia. Eu fiz a cirurgia na segunda, terça, na quarta-feira. Eu recebi visita de 14 profissionais de outras áreas, meus amigos, que foram lá me visitar. Olha só, pelo menos tinha quem me enterrasse se eu morresse, era pelo menos uns 5 ou 6 ia me levar, não era? Mas isso, Leite, até psicologicamente, é tão bom. Sim, você por se isso sente que amado, eu estimulo, querido, né? É muito bom. Quando as pessoas falam, não, aqui em Barbalha, o melhor lugar. Porque nós estamos em casa. E temos bons profissionais. E o meu cardiologista disse, Leite, o Hospital do Coração é excelente. Se você quiser ir para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, vai para onde você quiser. Agora, o Hospital do Coração de Barbalha é excelente. Eu não trabalho lá e digo isso. E eu conheço. Olha só, ele não trabalha, conhece. Ele disse que conhece porque já trabalhou lá. Hoje ele não trabalha mais, né? E o cirurgião de lá, eu digo, pronto. É aqui mesmo, acabou. Eu estou em casa. E fui, graças a Deus, deu tudo certo. Estou aqui conversando com a fisioterapeuta visual, doutora Maria Zilda, aqui no programa Café com Leite. Eu vou preparar um cafezinho aqui para minha convidada. Vamos. Por favor. Obrigada. A senhora aceita um cafezinho? Sim, sempre bom. Por gentileza. Obrigada. Quer conhecer um pouco mais sobre esse tema? Estimulação precoce, o fisioterapeuta visual como coadjuvante no desenvolvimento infantil? Com a nossa convidada, a fisioterapeuta a doutora Maria Zilda. Você fica ligado, que ela prometeu que no próximo bloco tem mais para você. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, aprendendo hoje com a professora, a doutora Maria Zilda, ela que é fisioterapeuta e abrilhanta aqui o nosso programa de hoje, falando sobre estimulação precoce, o fisioterapeuta visual como coadjuvante no desenvolvimento infantil. A doutora Maria Zilda nos acompanha nesse programa, nos proporcionando um momento rico sobre este tema. Doutora Zilda, doutora, estimulação precoce. Estimulação é um termo que me chama a atenção também, no quesito, eu estou imaginando aqui, por exemplo, os papais e as mamães, geralmente a gente só fala mãe, né? Pai nunca, sempre exclui o pai, porque o pai é preguiçoso, nunca olha essas coisas, sempre a mãe. Até para ir no médico tem que levar a mulher para fazer alguma coisa, porque o homem não vai. Não vai. Não vai, tem que levar... Diga uma coisa, estimulação precoce, um bebezinho, como a senhora citou em alguns momentos, uma criança até 6 meses, até 1 ano, não tem nem como, digamos assim, se manifestar, né? Eu imagino, a senhora vai me corrigindo, eu imagino, como se manifestar assim uma dificuldade na visão, talvez por algum ato. Como os pais devem enxergar esse primeiro momento, porque eu acho que os pais são os primeiros responsáveis a enxergar essa certa, digamos assim, dificuldade para sentir a necessidade de uma estimulação visual, não é isso? Como eu te falei, né? A criança, quando ela nasce com um olharzinho meio um pouquinho perdido. Ela não tem o que a gente chama de fixação, é até foco. Claro demais, né? Ela não tem esse foco. Então, ela vê, né, vulto, e com o tempo é que ela vai, então, aprimorando essa visão. Certo. Então, por exemplo, uma das coisas que é importante, os pais olharem para seus filhos, perceberem a questão desse olhar. Eu vou te dar um exemplo bem de casa. Quando o meu segundo filho nasceu, que nasceu com um problema, a minha mãe foi a primeira pessoa a dizer assim: minha filha, seu filho tem um brilho diferente em um dos olhos. E eu naquela ainda,
pós-cirurgia, aquela coisa toda, eu disse, não, mãe, na época de resguardo, não, mãe, a senhora deve estar vendo, exagerando, foi por conta do parto. E foi coisa rápida, assim. E tudo mais. E aí a gente começou a ficar atento e observar que realmente ele tinha um brilho diferente no olhinho. E foi isso que me chamou a atenção. Então, eu comecei a buscar a oftalmo. Na época, em Fortaleza, ele tinha 3 meses, 2 para 3 meses. Esperei até esse período, né, para poder ir. Porque a gente ainda acha que só quem precisa de oftalmo é maior ou então se tiver algum outro problema, né? Então, essa cultura que nós ainda temos. Mas, por exemplo, a criança nasceu, qual é necessariamente o pai tem que levar para uma estimulação visual com um profissional da saúde? Não. Como é que ele vai fazer? O dia a dia dele, o dia a dia da mãe. Então, a mãe, o quarto, quando ela decora, hoje nós temos assim até a questão das cores, a questão do brinquedo, a disposição dos brinquedos, a luz que se tem dentro de um quarto de criança, né? Então, o dia a dia, então o rosto das pessoas, as cores da casa, o ambiente, isso vai estimulando naturalmente aquela criança. Então, a criança, eu não posso pegar essa criança e deixá-la sempre, não, eu vou deixar a luz apagada, aquela penumbra direto, ninguém fala, ninguém faz barulho, ninguém se aproxima, porque isso não é um estímulo, entende? Eu também não vou pegar essa criança e colocar no meio de um desfile, de um carnaval, não vou fazer isso, né? Sim. Mas a criança precisa naturalmente desses estímulos, então, a partir daí, ela vai, então, melhorando esse foco, melhorando essa fixação. E é interessante, Leite, que a gente, dentro do desenvolvimento, da escala do desenvolvimento motor da criança, a gente tem aquela história, a criança tem a cabecinha molinha, né? Mas chega num período que ela já está com a cabecinha mais durinha. Aquele momento coincide com o ponto de fixação dessa criança. Então, quando ela começa a alinhar aqueles olhinhos, ela começa a se sustentar. Então, é interessante que quando você Olha só, quer dizer que o olhar ajuda Ajuda. Quando você... Ficar com a cabeça, com o pescocinho duro. Isso, porque ele já está começando a fixar. Se você fizer movimentos na lateralidade ou em cima, vai ter... algum momento ele não vai nem olhar, porque ele ainda não está no total amadurecimento visual, certo? Então, você vai dando tempo a essa criança aos poucos para esse desenvolvimento visual. Então, às vezes tem pais que dizem assim, não, teve o filho, eu vou levar para estimulação precoce. Não é isso, é somente se essa criança não estiver dentro do marco motor, por isso que é essencial que ela seja acompanhada, uma criança até 1 ano, eu acho que é 1 ano ou 2 anos de idade que era preconizado, essa criança todo mês estava no pediatra, ou no posto, que pesa, que mede, que vê, né? Vai ver como é que está esse desenvolvimento natural da criança. Deixar de fazer isso pode trazer um transtorno futuro? Pode, porque a criança, ela tem, dentro da fase de desenvolvimento, a gente chama da janela de oportunidade. Certo. O que é essa janela de oportunidade? É como se você tivesse comprado um computador, e quando você compra, não tem nada ali naquele HD dele, tá? Zerado. E as informações, você quem vai colocar. Então, é como se a criança quando nasce é um HD de computador. E que até os 3 anos, mais ou menos, que a gente dá, é a chamada janela de oportunidade, são as informações que ela vai captar. De onde? Do ambiente, da família, de todo o contexto que essa criança vive, né? Então, ela vai a partir daí. Não é que depois dos 3 anos isso não aconteça, continua acontecendo, mas com uma velocidade menor. Né? Então, durante esse período que a criança está em desenvolvimento, eu, quanto pai e mãe, eu tenho que observar. Minha criança está falando? Doutora, eu acho que tem que ter cuidado mais nos pais, não é não? Hoje, Leite, tanto na faculdade como na clínica, a gente tem um olhar, né? Todos os profissionais, a gente tem um vínculo com os pais. É tanto você falando da mãe e o pai fica para trás. Mas a gente tem pais, assim, maravilhosos, que são aqueles bem acompanham mesmo, né? De perto, sabe? Mas, enfim, a maioria realmente é criança, o pai é o provedor, então está trabalhando enquanto a mãe cuida da criança, né? Então, a gente tem que estar perto. Por quê? Hoje a gente vê que não são todas, mas alguns problemas que a criança tem, o problema não é ela, não está nela, está muito mais na família, está muito mais um pouco de descaso, está muito mais em não observar
não se atentar ao seu filho, ao que ele está apresentando. Mas, doutora, porque tem algo interessante. A senhora falou que no bloco anterior que a sua mãe, quando o seu bebê nasceu, ela ainda na fase de recuperação sua, sua mãe já observou. Já observou. Era a vovó, tudo bem, com a mamãe, tudo bem. Mas, hipoteticamente, eu cheguei e eu observei. Olha, a criança recém-nascida, e eu já dizer, doutora, essa criança tem um olhinho assim mais brilhante, mais... A doutora não vai ficar assim, mas leite chegou, não sabe nem se fica, não ofereci nem um café, já está botando defeito no meu bebê aqui. O que eu quero dizer com isso, doutora, brincadeiras à parte, é que assim, é como, trazendo para um outro ângulo, mas na mesma linha, uma criança, por exemplo, com espectro autista, tá? Ela tem lá aquelas suas pequenas, e muitas vezes os pais não aceitam, porque um dos maiores problemas são os pais admitirem, né? Aceitarem, E, de repente, quando alguém diz, olha, essa criança tem uma, sabe, até para dizer assim, tem uma deficiência, eu tenho uma diferença, é difícil. É muito difícil. Né? Porque os pais já têm uma barreira. Então, como é que isso pode acontecer? Até que ponto as pessoas... Eu quero provocar isso porque tem alguém nos assistindo que conhece um filhinho que tem esse problema, que a mãe não aceita. Puxa tua orelha, mulher, presta atenção ao teu filho. Que é um momento difícil, não é? Não resta dúvida. É difícil. Eu acho, Leite, que quando a pessoa não aceita, é porque no fundo, ela já sabe que tem, que ela conhece, ela também levantou aquela dúvida, mas dói mais quando de fora vem me dizer, né? Então, às vezes acontece muito isso. A gente tem pais, olha, a gente tem pais que não aceitam, a gente tem pais que potencializam. Eu acho que até para a doutora dizer também deve ser... É difícil. Tem muita cautela, né? É difícil, e principalmente quando você tem... às vezes até na família é muito difícil. Quando você tem alguma criança que você suspeita de alguma coisa, você diz, não, eu acho que deveria buscar, né? E a própria pessoa não aceita. Então, assim, eu acho que nesse ponto, mesmo sendo complicado, a escola pode ajudar muito nisso. Porque a escola, muitas vezes, ela manda o relatório, ela mostra ali que diante do grupo de crianças, aquela criança tem coisas ali que está fora do padrão. Então, eu acho Nada melhor do que a tia, né? Eu acho que a tia conhece muito, tanto que a gente tem pacientes que a gente tem contato, vai na escola, tem contato com as professoras, as cuidadoras, porque realmente elas ajudam demais. São tantos, mas ela põe o olho ali em cima, é um monte de filho, né? E pelo outro lado também, Leite, a gente tem muitas mães que de repente... a criança apresentou, por exemplo, uma mãe que tem uma criança que tem o transtorno do espectro autista. Então, ela tem uma criança que é o suporte 2, por exemplo. As mães se formam, né? Elas se informam e se formam no autista, porque elas são muito conhecedoras. Sim. Uma boa parte são muito conhecedoras. Só que o que acontece? Com isso, elas saem avaliando todas as outras. Então, se outra criança fez alguma coisa parecido com o filho dela, ela já meio que diz, mulher, procura que essa criança é autista, né? E a gente também não pode fazer desse tipo. Então, às vezes aqui tem crianças que apresentam algumas alterações na questão da visão, aí voltando para a visão, que às vezes não é um problema visual que precise fazer uma intervenção, que precise disso. Às vezes até mesmo é uma forma da criança se autorregular. Então, a gente tem que ponderar muito quando a gente vai falar. Eu acho que para você falar ou você ter uma conexão muito grande com aquela pessoa a ponto de você ter uma intimidade para falar, ou então eu acho que realmente é o médico, é a escola, né? A gente não pode sair fechando o diagnóstico, como também não pode negligenciar. Na verdade, não seria bem fechar, mas dizer assim, cuide do teu filho, vai no médico, leva, sabe aquela coisa de puxar a orelha. Isso teria que... Isso deveria ter, realmente, sabe? Porque a gente vê ainda muitas mães... E que se faça, mesmo que a mãe ou o pai se aborreça, faça. É em benefício do filho. Em benefício do filho. Se não for nada, parabéns, graças a Deus, né? Mas, Leite, eu vou te dar um exemplo. A gente tem alguns pacientes
que a gente atende, não vou dizer assim o local, que quando o profissional, já aconteceu comigo mesmo, a gente chama o pai ou a mãe para conversar e diz, olha, atendendo o seu filho, eu percebo assim, assim, assado. E a gente nota às vezes que o pai não gosta. Sabe o que ele faz? Não vem mais. Ele para o tratamento, entende? Sim. Então, assim, eu tenho um caso bem típico de uma colega que atendendo a criança e pediu à mãe várias vezes para ela procurar, porque aquilo não era. A criança tinha alguma alteração que estava prejudicando o trabalho dela quanto da visão. E ela falou uma, duas, milhões de vezes e aquela mãe resistindo. Quando a mãe vai procurar a terapia, né, que foi procurar o profissional que realmente ela viu que não dava, a primeira coisa que ela fez foi se desligar. Então você encontra todo tipo de pai nessa situação, né? A gente encontra. Então tem aqueles que fazem qualquer coisa para conseguir um tratamento, como tem aqueles que, é assim, Deus me mandou assim, pronto, acabou. Deus mandou assim para você fazer a sua parte, né? Fazer a sua parte, com certeza. E assim, quando envolve exatamente filho, aí é que se torna um pouco mais difícil, né? Porque mexe com o coração da mamãe e do papai e tudo, mas é uma questão de compreensão. Compreensão. E outra coisa, ninguém faz isso com o objetivo de prejudicar, né? A intenção é alertar, né? Alertar. Não está acusando, está dizendo, olha, cuida, só isso. É isso. Vai atrás, não custa nada. E hoje, Leite, aqui no Cariri, na região, no Juazeiro, nós temos excelentes profissionais. Profissionais de saúde, como você já falou, principalmente da área da reabilitação. A gente está sempre buscando atualização. Agora mesmo, semana que vem, eu e mais algumas meninas da clínica, a gente vai estar em São Paulo para fazer uma... tem um nomezinho que eu me esqueci, mas na verdade a gente vai fazer uma capacitação, uma atualização com crianças, com pacientes de deficiência visual. E deficiência visual severa e cegueira, né? E nós vamos, inclusive a coordenadora mandou para a gente, segunda-feira, um documento em que a gente vai estar dentro do metrô de São Paulo, fazendo esse tipo de trabalho. Agora nós vamos ser as deficientes visuais. E a gente também vai estar com os atletas paralímpicos também fazendo um trabalho. Agora, o que é isso? É sempre a gente tentando buscar, assim como eu estou na minha área, tem outros em outras áreas aqui também sempre buscando. Então, tem profissional, né? E tem um profissional. Basta buscar, né? Basta buscar. Basta conhecer, basta conversar e você encontra profissionais brilhantes aqui na nossa região, como a doutora Zilda, ela que é especialista, fisioterapeuta, especialista na visão, né, doutora? Especialista na visão, que legal. Vamos falar sobre essa questão por que que tipo de fisioterapia se faz na visão? Eu imagino que seria no braço, na perna, mas na visão é novidade, então, para mim, por favor. Com certeza. Por favor. A senhora aceita mais um cafezinho? Aceita, esse café está muito bom. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, estimulação precoce, a fisioterapia visual como coadjuvante no desenvolvimento infantil? É só você ficar ligado, mas ainda temos mais um bloco e muita informação para você com a nossa convidada, a fisioterapeuta visual, doutora Zilda. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência, sempre aqui na TV Café com Leite, na TV Verde Vale, na TV Cariri. Nós temos um convidado para você, acompanhado de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo, mas em especial de uma boa informação. Para você que nos acompanha, importante que você veja lá no site tvcafécomleite.com.br esta e todas as nossas edições. De segunda a sexta-feira, nós estamos aqui a nível regional nas nossas emissoras. E aos domingos, às 23 horas, você nos acompanha na TV Meio Norte, a nível nacional, o programa Café com Leite. Sempre às 23 horas, os domingos. Aos domingos, não vá dormir sem antes
absorver uma boa informação, se deliciar de uma boa informação no programa Café com Leite, na TV Meio Norte. É o programa Café com Leite, conversando com a fisioterapeuta visual, doutora Maria Zilda, aqui, falando sobre estimulação precoce. O fisioterapeuta visual como coadjuvante no desenvolvimento infantil. Doutora Zilda, como encerrei o bloco anterior, que não deixa de ser uma curiosidade também, é comum isso para as pessoas alheias, profanas, pessoas alheias à fisioterapia ou à linha de saúde, imaginar que fisioterapia, eu machuquei o braço, eu preciso de fisioterapia, eu machuquei a mão, eu preciso, né? É natural isso. Mas a senhora tem uma especialidade mais específica, que é a visual, né? E isso me deixa assim super curioso. Como é que se faz ou se realiza fisioterapia visual? E já complementando, existe em outras partes do rosto, por exemplo, ou do corpo, que não seja assim tão comum? Sim, a gente costuma dizer na fisioterapia que onde tem um músculo tem um fisioterapeuta, né? E o nosso corpo tem músculos em todas as outras partes, não só a músculo esquelética, só a parte, né, braço, perna, enfim, o corpo, o tronco em si. Então, por exemplo, nos olhos a gente tem músculo. Extrinsecamente, que é a parte que mantém, que segura esse olho para manter ele alinhado, como dentro. Então, se tem músculo, tem um fisioterapeuta para cuidar. É só. Região pélvica, né? Que hoje também tá ascendendo muito. Há um tempo atrás já havia, mas assim, ainda a busca, porque ainda existe alguns tabus, né? Sim. Mas já a região... aqui uns 3 programas ou 4. Pronto, a saúde da mulher, pélvica. Temos... O da face, a parte da dermatofuncional, da neurofuncional, trabalhando musculatura da face. Então, todas as outras áreas, onde tem ali um músculo, tem uma dificuldade, tem um fisioterapeuta, né? A parte vestibular, que vai mexer com a parte da questão do equilíbrio, postura, tem um fisioterapeuta ali fazendo as suas manobras. Olha, e a visão também tem. Não poderia ser diferente, Não poderia ser diferente, Agora, o que acontece com a visão? Como é o nosso estímulo? Bom, o nosso olho, eu vou tentar ir um pouco para a parte fisiológica. Certo. O nosso olho, ele é um captor. Então, ele vai captar a informação do meio ambiente para passar para quem vai enxergar verdadeiramente, que é o cérebro. Só que o cérebro não entende a linguagem que ele vai captar. Então, o olho recebe, manda para uma determinada região que vai transformar na linguagem que o cérebro entende, o cérebro enxerga, aí ele volta e viu a imagem, como eu estou lhe vendo, né? Então, ele funciona dessa forma. Eu capto aqui, ele manda lá o recado e depois ele devolve. Olha. Transforma e volta. Só que assim, eu tenho 2 olhos. Meus 2 olhos têm que estar alinhados. E quando não estão, que é o chamado estrabismo, precisa então fazer a reabilitação do estrabismo dessa musculatura. São todos os estrabismos? Tem alguns que não, somente cirúrgico. Por isso tem a estrabóloga. E o estrabismo é passível ser cuidado ou tratado com a fisioterapia? Também, e alguns podem ser trabalhados, mas a gente, inclusive, Leite, foi até bom essa pergunta, porque a gente trabalha em conexão com a oftalmo. Por quê? Porque existem situações que eu tenho paciente lá, né, trabalhando a questão do estrabismo, mas é um paciente em que a médica quer ver o quanto que a gente ganha. Se não ganhar, ela vai fazer a cirurgia. Por quê? Para a gente aproveitar. Lembra que eu falei da janela de oportunidade? Sim. E se eu tenho 2 olhinhos, que tem um que não está captando direitinho, não está fazendo o que a gente chama da fusão da imagem, isso vai dar problema. Então, vamos tratar logo, não é? Então, a gente trabalha nesse desalinhamento dos olhos quando acontece. A criança nasce, ela não enxerga direito, né? Ela só vê vulto. Certo. O que ela precisa? Ela precisa ser estimulada para enxergar. Qual é a linguagem que o olho, qual é o estímulo que o olho vai captar? Luz. Então, a gente vai trabalhar com isso. O que acontece hoje da neurovisão, que a gente trabalha na linha também, da neurovisão? Não é só a questão que hoje eu vejo aí pela internet, as pessoas fazem um curso final de semana e jogam luz no olho da criança e vão tacar a luz. Não é assim. Então, eu tenho que trabalhar... E já é especialista, né? E já é especialista e já cobram caro. Então, é assim, o que a gente vê?
a luz que você usa, qual o lúmen dessa luz, qual a tonalidade, qual é a cor que você vai usar. Então, tudo isso a gente precisa saber para você estimular. Por quê? Porque eu tenho que acordar esse olhinho que está ali parado, não é? Então, além dessa questão, os desvios que a gente tem, que as crianças apresentam, às vezes a parte de adaptação que é de recurso óptico ou de recurso não óptico, então a criança tem uma baixa visão, ela tem uma debilidade, tem uma alteração neurológica, ou enfim, ela é uma criança que é baixa visão. O médico passou um recurso óptico para ela, seria um óculos que vai ter um microscópio, uma lente mais forte, alguma coisa. Então, a criança vai com a gente para fazer uma adaptação àquela lente, né? Existem casos que a fisioterapia vai conseguir ajudar muito, mas tem outros, causa genética, não tem o que a gente fazer. Então, por isso é importante eu estar alinhado com o oftalmologista, que é o que eu digo para a mãezinha. Eu estou olhando a funcionalidade do seu olho, daqui para frente. Daqui para cá é o médico que vê. Aí não é comigo, Então, né? não é comigo. Eu não faço avaliação oftalmológica, eu não faço refração, que é o óculos, eu não coloco lente, nada disso. O que eu faço é habilitar e reabilitar na questão da funcionalidade. Então, por exemplo, se você vai para uma academia, o educador físico vai trabalhar a tua musculatura, ele vai alongar e vai fortalecer. Certo. A gente também faz alongamento visual. Então, o nosso olho, ele tem as direções, o músculo que vai trazer para a lateral, região central, superior, inferior, enfim. Então, nós vamos também fazer alongamentos. Agora, com criança, qual é a linguagem que a criança entende? É o lúdico. Então, é através do lúdico que eu vou conseguir fazer isso. Hoje chegou uma mãezinha, agora pela manhã, e a criança estava lá fora e queria logo entrar e aquela coisa toda. Ela disse, aí a mãe virou e disse, oh meu Deus, esse menino adora vir para cá porque aqui ele vai brincar tanto. Aí eu digo, oh meu Deus, a gente estuda tanto para a mãe dizer, ela vem brincar. Vem brincar. Mas na verdade, o que essa criança faz é uma brincadeira. Agora, é uma brincadeira direcionada. Sim. É uma brincadeira em que a luminosidade é controlada por mim. O contraste que essa criança vai usar é controlado por mim. Algumas tabelas, dependendo da idade, que não só a criança, aí também entra o adolescente, o adulto, é controlado por mim. Né? Não é só o brincar pelo brincar. Doutora, a senhora falou algo interessante que me chama a atenção, essa questão, por exemplo, uma criança, ela faz aquele exercício, como a senhora falou, o lúdico, né, através das ações lúdicas, mas aí ele vai para casa, em casa volta a uma rotina normal que ele tem. A família tem um dever de casa, pronto, é isso. Tem um dever de casa? Tem. Tem, né? Tem dever de casa, tem puxão de orelha, tem contrato assinado e a gente faz um contrato com os pais. Certo. Porque não adianta, aquilo que eu digo, para mim, para todos nós, o melhor fisioterapeuta é aquele lá de cima. Certo. Melhor profissional, melhor médico, melhor curandeiro, curador, tudo é ele. E eu sei que ele nos usa como instrumento para fazer o milagre dele. É essa a minha concepção. Então, o que acontece? Eu passo com essa criança, vamos colocar, 1 hora, 45, 50 minutos, 1 hora. As outras 23 horas ele está em casa. Então, se o pai ou a mãe não fizer nada, não adianta, é só perca de tempo. Agora, o que a gente fica triste? Porque às vezes de acontecer, o pai diz assim, eu fiz tanto tempo lá na Fisioteravida, fazer agora propaganda, na Fisioteravida, e meu filho não melhorou nada. Mas veja se você foi parceiro. Vamos ver se você realmente deu continuidade ao que a gente orientou. Porque todo profissional, todo fisioterapeuta, não é só com a criança, ele orienta o que deve ser feito depois. E a gente sempre segue essa linha. E para você ver, ter uma ideia, Leite, a gente tem um contrato que a gente faz com os pais e pede para eles assinarem. Tá certo. E nos resguarda com relação a qualquer problema caso a criança não venha melhorar. Por quê? Porque eu não estou, a maioria do tempo, com aquela criança. E diga-se de passagem, pois não. Desculpa, eu só te interromper. E o interessante é que a gente sabe
aquela criança que está sendo estimulada. A gente sabe. Sabe aquela criança que está usando o tampãozinho, que está usando o óculos em casa, né? A gente sabe. Porque quando ele vem para o consultório, que a gente vai fazer, a criança briga, grita, faz aquele show. Não adianta mentir, né? Não adianta, a gente já sabe. Quando a criança, às vezes, chega e está com óculos e a gente brinca, ele fala, não usei não, papai não me deu, mamãe não me deu. Então, a criança, às vezes, fala lá dentro, né? Ela mesma ela entrega. Não mente. Então, a gente acaba tendo essa questão. Eu vou até fazer um comentário. Tem um casal, acho que se pode falar o pai, porque o que ela fez foi tão bacana. São um casal de pais que tem um filhinho, né? Lá, o Joaquim, e o Joaquim, ele tem uma alteração visual e ele precisa usar o tampão, para não ter esse olhinho preguiçoso, popularmente chamado. E aí, eles são bem atuantes e tudo, estão lá, e Joaquim já está tendo uma melhora boa, significante, muito bom. E a mãe é jornalista. O que a mãe fez? A mãe fez um livrinho. Ela viu, às vezes que ela vai na clínica, a dificuldade das mães, da criança, sabe? Porque a criança sai da sala, da gente chega lá na sala de espera, ela quer tirar o tampãozinho. Então, ela assistindo tudo isso, ela fez um livrinho, sabe? Muito interessante, falando meu tampão colorido. E esse livro, a gente tá trabalhando com ela, né? Tentando, incentivando mais ainda. Por quê? Porque serve ali, é uma vivência de uma mãe que eu sei que pode passar como estímulo para as outras mães. É muito bacana. Ela não quer vir aqui conversar comigo? Sim, faço sim. É uma alegria recebê-la para... oferecer meu cafezinho e falar sobre, inclusive, sobre esse livro dela, Pronto. Tá, ela é bem atuante, é maravilhoso, assim, é uma parceira do encanta. Cariri. É do Cariri. Maravilhosa. Gente, eu estou conversando aqui com a fisioterapeuta, a doutora Maria Zilda, aqui no programa Café com Leite, falando sobre estimulação precoce, o fisioterapeuta visual como coadjuvante no desenvolvimento infantil. Doutora Zilda, a fisioterapia, ela, no seu contexto geral, nós poderíamos enveredar para várias vertentes, né? Como dito. Mas eu preciso agora, o nosso tempo urge, eu preciso fazer um intervalozinho rápido. Vamos tomar um cafezinho no intervalo? A gente volta logo, tá bom? Tá bom. E você, fique ligado, nosso intervalo é rápido, você já sabe. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu falei que era rapidinho, me delicei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo. E já estou de volta, mas agora para agradecer a doutora Zilda. Muito obrigado, doutora. Parabéns, sucesso. Deus lhe abençoe, tá? Amém, Continue cuidando da visão desses garotinhos e garotões aí, para que Deus lhes proporcione vidas maravilhosas, né? Amém, muito obrigado. Volte mais vezes. Meu cafezinho vai estar sempre aqui quentinho. Muito obrigada, Leite. Obrigada para a gente também dessa área, né? Que a área, mesmo estando há algum tempo aqui, mas mesmo assim é muito nova, ainda alguns profissionais que não, eu vou dizer que desconhecem ou não acreditam, né? E o que a gente quer justamente é isso, mostrar que a gente veio para ser parceiro, ninguém veio para tomar lugar, para ficar ou fazer o trabalho de ninguém. Veio para somar. A gente veio para somar, nós estamos aqui para somar, para auxiliar naquilo que pode, dentro do que pode, e não só crianças, crianças, adultos e idosos. Olha porque só, assim não falamos, né? Porque assim como nós temos a criança, habilitando a criança, subindo, a gente tem um idoso perdendo essas habilidades, né? Então, a gente procura também fazer um trabalho com a terceira idade. Olha aí, já fica aí uma linha, uma vertente aí para um possível café futuramente, né? Se Deus quiser. Doutora, muito obrigado mais uma vez. O seu Instagram é Fisiovida? Fisioteravida JN. Fisioteravida. Isso. JN, JN, né? Coloca aí isso. nos caracteres aí. Doutora, muito obrigado mais uma vez. De nada. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para seu Zé e sua esposa, Dona Mariazinha, lá no bairro Triângulo.
Paulo Gomes, no Caldas, em Barbalha, Dona Neuma e sua netinha Sofia, no Jardim Gonzaga. Seu Chiquinho sempre assiste no YouTube, lá no Crato. Assiste na TV Café com Leite e na TV Verde Vale, seu Chiquinho, também, mas ele tá atualizado, viu? Assistindo no YouTube. Dona Lúcia Silva, no bairro Romeirão, sempre ligada no programa. Os irmãos Levi e Luan, no Antônio Vieira. Oswaldo e sua mãe, Dona Júlia, no sítio Arajara. Seu Ramos, lá no bairro Antônio Vieira. Seu Ramos, da Eletrônica, estive lá e ele disse que assiste o programa todo dia. Muito obrigado, viu, seu Ramos? Ao senhor também. E a você que nos acompanha até agora, o nosso carinho, o nosso respeito, nossos agradecimentos pela sua companhia. Eu vou ficando por aqui e, em nome da nossa produção, que faz com que nós possamos chegar até você e levar essas informações brilhantes, fica o nosso abraço fraterno. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, até lá.